Bem com a Vida começa agora e hoje a gente está aqui com a Thaís Ávila da Wood Wines, consultoria em vinhos e destilados. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Bem-vinda, Thaís. Nós sabemos que o vinho se tornou a bebida oficial da pandemia, entre vários fatores, principalmente pelo fato de poder apreciá-lo sozinho e também por ele acompanhar várias refeições. Então é uma unanimidade aí, né? Verdade. E a gente fez uma enquete no nosso Instagram, Contente47, e o vinho ganhou disparado. Por isso a gente vai fazer umas perguntinhas para a Thaís agora. Então vamos lá. Qual é a maneira certa de guardar os vinhos em casa? Bom, se você não tem uma adega climatizada, que seria o mais ideal, o mais importante é você guardar num lugar longe da umidade e longe de oscilações de temperatura. Por exemplo, dentro de um louceiro, dentro de um armário, principalmente se for um vinho mais caro, um vinho de guarda. Se for um vinho assim de consumo imediato, um vinho mais barato, nem tenha tanta essa preocupação. Thaís, conta pra gente essa história de guardar o vinho pela metade. Pode, não pode, estraga? Gente, sobrou o vinho e você acha que não vai conseguir consumir ele nos próximos 2 ou 3 dias, tem uma técnica muito legal que eu acho que pouca gente conhece. Congela o vinho, simples assim. Só não vale para champanhe, espumante, porque você vai perder o gás carbônico. Mas tinto, rosé e branco, veda a garrafa, coloca no freezer e pode deixar lá por uns bons meses. Depois descongela e toma sem medo. Existe a maneira correta, a melhor maneira de segurar a taça? Existe sim, e não é uma questão de frescura ou de etiqueta ou elegância. Segurar a taça pela haste é a maneira mais correta, porque assim você vai evitar passar a temperatura do seu corpo para o bojo da taça e assim mudar a temperatura. Por exemplo, se você está tomando um vinho mais fresquinho, que está gelado, colocando a mão aqui você vai esquentar essa bebida. Então o jeito correto pela haste. E qual a quantidade ideal de vinho em cada taça? Então, essa é uma questão muito boa e não por conta também de etiqueta ou de elegância, mas para que você possa extrair do vinho tudo que ele tem para te oferecer. Para os vinhos tintos, o ideal é você colocar 1/3 da taça, que assim você vai ter um ambiente suficiente para poder oxigenar aquela bebida e soltar todos os aromas que você espera do vinho tinto. O vinho branco, normalmente é uma taça igual a do tinto, só que um pouco menor. O ideal é que você coloque até metade dela. Vinho rosé também. O espumante, se for numa taça igual essa, que é a Flute, a quantidade correta é 2/3. Qual a diferença dos rótulos reserva, reservado e gran reserva? Pois é, essa distinção de reservado, reserva, gran reserva é uma dúvida de muitas pessoas, mas a gente precisa entender o seguinte: cada país tem a sua legislação e essas terminologias muitas vezes seguem a legislação de cada país. Quando a gente fala de velho mundo, por exemplo, Itália e Espanha, esses termos são muito criteriosos e tem que obedecer certos requisitos para que o produtor coloque reserva ou um gran reserva. Já nos países do Novo Mundo, por exemplo, aqui na América Latina, não existe essa obrigatoriedade do vinho ter passado por um determinado processo de amadurecimento ou não para colocar cada uma dessas expressões. Então, normalmente os produtores usam cada uma delas para delimitar se o vinho foi um pouco mais amadurecido, ele é um pouco mais elaborado ou não. O reservado, ele é um vinho que é igual jabuticaba, só existe aqui no Brasil. É um vinho de entrada das vinícolas, é um vinho jovem que não passou por amadurecimento, são vinhos mais baratos, vendidos em larga escala, mas de especial eles não têm nada. Já os reservas e os gran reservas, normalmente eles indicam que eles passaram por algum amadurecimento. E além disso, ainda vem outras nomenclaturas aí para poder dificultar ainda mais. Por exemplo, edição limitada e por aí vai. Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. E nós queremos que vocês que estão aí nos assistindo agora participem, deixem aqui suas perguntas, dúvidas, porque a gente já está programando uma volta da Thaís aqui, porque esse assunto não para. Não tem fim, são muitas dúvidas. Gente, e não se esqueçam que aqui o bacana é ser você na sua melhor versão. Vem com a gente.